de uma função. Então eu vou fazer a leitura aqui, vou ler o texto, tá? Porque eu não consegui compartilhar, já são 8h25. Então, o estudo dos limites é fundamental para o entendimento de ideias de derivadas e integrais, porque agora a gente vai entrar já naquela parte do cálculo 1, cálculo diferencial e integral, tá? E neste momento trabalharemos apenas a ideia intuitiva, tá? E informal do limite. A noção intuitiva, que a ideia intuitiva de limite, ela é trabalhada geometricamente por meio de sequências e pela análise do gráfico de uma função. Então foi por isso que foi importante a gente ver gráfico, falar sobre o trabalho, né, que a gente viu lá vários gráficos de uma função, como se constrói um gráfico na função de primeiro grau e encontrar o domínio da imagem. Então agora, tá, o limite, a noção intuitiva dele é facilitada assim pelos gráficos de uma função. E a noção de limite de uma função, ela é de fundamental importância na compreensão e, consequentemente, no desenvolvimento de grande quantidade de tópicos no campo das ciências que lidam com a matemática. Então, o cálculo diferencial e integral é uma parte, tá? Um ramo da matemática. E aí, toda ela, o fundamento inicial é o limite. Então, o que a gente estava vendo, vamos colocar assim, era um pré-cálculo, era um assunto que a gente tinha que ter uma base para poder iniciar essa fundamentação do cálculo diferencial integral. E o conceito de limite de uma função é o que difere, né, da álgebra, da trigonometria, são o quê? As funções realmente e os gráficos. Então, e a notação também para limite, né? Então vocês vão verificar que limite, né, como o próprio nome diz, né, limite, aí a notação vai ser lim, que é de limite. E como se trata de uma função f de x, então vai ser a notação limite de f de x. F de x aqui é uma função. A função pode ser qualquer uma. Então a gente viu lá y igual a menos 3x mais 2. Y, né? O f de x igual a 2x mais 1. Isso aqui são funções. Só que no cálculo não só tem função de primeiro grau. Aí vai ter uma f de x igual a x ao quadrado. Vai ter uma f de x igual um logaritmo de x. Pode acontecer. Vai ter uma função igual a um seno de x. Então, mais, né? Cosseno. Então, são várias funções que é onde eu vou encontrar esse valor. Então, esse valor, na hora que eu coloco para um certo ponto, quando x, por isso que é x, né, porque f de x, tender a um certo ponto, tá, vai dar um valor real, que é o L, de limite. Então, essa notação, limite de f de x, quando x tende a um certo ponto, igual a L, é uma notação de limite. E aí vocês agora vão aprender como que eu vou encontrar esse valor aqui, tá? Da função, que é o valor real, tá? Para esse L. E aí tem vários exemplos, né? Que a gente pode definir de uma forma mais direta, tá? Então, vou colocar o exemplo que já tá na nossa aula, né? Ó, o pessoal tá conseguindo. Já vou colocar um exemplo aqui que já tá na nossa aula, que vamos supor, tá? Eu vou colocar aqui a noção intuitiva de limite, tá? Então, que eu tenha, tá? Vou apagar aqui e vou colocar, por exemplo, então, esta função aqui, ó, uma f de x, tá? Igual, então vou pegar aqui o que tá na folha, f de x ou y igual a 2x mais 1, tá? Quando eu falo assim, vamos construir o gráfico dessa função. Então, a gente fazia as tabelas de valores, né? Ou eu fazia quando era 2 pontos. Mas no limite, o que eu quero, na verdade, é mostrar graficamente o que está acontecendo com esta função, num certo ponto. Então, se eu coloco assim, vamos supor que eu tenho x, tá? Aqui já a canetinha tá x.
E aqui eu tenho a função, né? Y igual a 2x mais 1. Então, eu não vou colocar todos como está aqui na folha, mas se eu colocar x valendo, vamos supor, 1,5, x valendo 1,1, x valendo 1,05, x valendo 1,02, tá? Valores, mais um aqui, 1,01, tá? Então, aqui eu tenho a função y e x, e aqui, então, vamos supor, eu marco 1, tá? Aí, aqui é o 0, né? Vou colocar só pra gente ter o parâmetro da reta real, e menos 1. Bom, quando eu falo x igual a 1,5, tá? Então, aqui eu tenho 1,5. Quando eu tenho x valendo 1,1, eu já vou um pouquinho mais próximo do 1. Aqui é o 1,1. Se eu falo 1,05, então ele está vindo aqui. 1,02, mas não está chegando, então são esses valores aqui bem próximos de 1. E na hora que eu substituo o 1,5 na função, aí deu 4. Quando eu substituo 1,1 na função, ó, 2 vezes 1,1 mais 1, aí deu 3,2. Quando eu coloco 1,05 na função, aí vai dar o nosso 3,1. Quando eu coloco 1,02, 3,04. Aqui 3,02. Então, ele, quando eu coloquei 1, tá? Vamos pegar aqui. 1, 2 e 3. Tá? Então, quando eu coloquei 1, automaticamente, se eu fizer, vai dar 3, que aqui é o 3. Mas quando eu coloco 1,1, então vai dar um pouquinho, 1,1 vem aqui, vai dar lá o nosso 3,2, um pouquinho aqui, ficou aqui. Quando eu coloco 1,05 mais pra cá, aí vai dar, vem aqui, 3,1, fica aqui o pontinho. E qualquer outro valor, aqui ó, 1,5 já vai dar lá no 4, né? Eu nem coloquei o 4 aqui, ó, vai dar lá em cima, 1,5 vai lá pro 4. Mas vocês observem que esses pontos aqui tem que ser formado uma reta. Aí a mesma coisa, se eu coloco aqui, ó, x, vou pegar outra cor daqui, tá? Eu coloco x, tá? Ao contrário, então a função 2x mais 1. Isso eu tô aqui, ó, próximos de 1 aqui à direita. Se eu coloco agora o x pra cá, então eu coloco aqui, ó, 0,5. Se eu coloco, vem aqui, 0,7. Se eu coloco mais próximo ainda, tá? 0,5, 0,7. Vindo pra cá, 0,9. Quase chegando no 1. Aqui é o 1. Então, também na hora que eu substituir aqui, o que vai acontecer, ó? Se eu coloco 0,5 para x, vai dar 2. Se eu coloco 0,7, vai dar 2,4. Se eu coloco 0,9, vai dar 2,8. Pega lá o 0,99, vai dar o 2,98. Então é aqui, ó. Se eu pego o 0, né, como tá ali 0,9, aqui tá o 2, né? 0,9298. Não é tão próximo de 3, mas tá aqui. Se eu pego o 0,7, 0,7 vai dar 2,4, não é 2,5. Aqui, tá? Se eu pego ali o nosso 0,5, que é esse aqui, vai dar em cima do ponto 2. Então, os valores que eu peguei aqui, à esquerda do 1, vou colocar o menos, ele está se aproximando também do 3, ó. Só que próximos do 3 aqui. Se eu peguei valores à direita do 1, eu vou chamar de 1 mais, ele também está próximo da onde? Do 3. Então, ele está se aproximando do 3, aqui é a reta, tanto pela esquerda quanto pela direita. Então, sempre, por isso que é limite, tá? Por isso que é limite. Valores bem intuitivos mesmo, não é o ponto. Aqui tá o 1, aqui é o 1. Mas eu pego valores bem próximos de 1 à esquerda, e na hora que eu ponho aqui na tabela, tá indo aqui, ele tá se aproximando também lá do 3, tá? Se eu pego um valor depois do 1, também, só que à direita, por isso que é 1 mais, à direita dele,
ele também tá indo, mas tá se aproximando também do 3, ó. Aqui, ó, ele está tendendo a 3, porque 3 era o 2. E aqui também, ó, 298 também é um valor próximo de 2. Então, o limite, tá? Quando o x está tendendo a 1, que é o que a gente colocou aqui, desta função 2x mais 1, ele vai se aproximar de um número. Este número a gente conseguiu verificar intuitivamente que é 3. E se eu realmente, ele está se aproximando sempre aqui, ó, no 3. Tanto pela esquerda quanto pela direita do valor aqui. E se eu for calcular, vamos dizer, direto no ponto, vocês vão fazer isso aqui, é bem simples. Vão pegar o 2, né, que é a função, o x é 1 mais 1. Quanto que é essa com 2 vezes 1, 2? Então dá o 3 também. Se eu for diretamente, deu 3, aí vocês vão ver aqui nas próximas aulas que eu tenho certeza que é 3, porque tanto pela esquerda quanto pela direita, na hora que eu substituo nas funções, ele está indo para o valor 3 dos dois lados. Então, eu garanto que o limite da função, quando x tende a 1, é 3. Se eu começasse a analisar aqui no 2, eu ia colocar 2 à esquerda, 2 à direita. Então, ó, quanto que é 2 vezes 2? 4, 4 mais 1, 5. Então, na hora que eu for colocar os valores na tabela, vai dar tudo próximo lá do 5. Tá? Então, é a noção intuitiva. Não é graficamente, na verdade, né? Então, o limite tem esse lado gráfico, esse lado que você tem que interpretar realmente para saber qual que é o valor dele, tá?